né? Então você tem que ter ali também a questão... Monetizar essa audiência. Mas é legal que quando você tem já essa audiência, quando você vai fazer o tráfego pago acaba ficando até mais barato, né? Essa é uma grande vantagem, porque como as pessoas já te seguem e tem um relacionamento, o custo por clique no anúncio, o custo por visualização, o custo por contato gerado, ele fica mais barato, né? Então, isso que é o legal de construir audiência, é você conseguir um retorno maior sobre o seu tráfego pago, tá? E a gente falando aqui sobre as estratégias do Instagram, os tipos de conteúdos para lançar, para comunicar e tudo mais, é interessante falar um pouco do YouTube, né? Porque a gente vê também que hoje, para vendas, o YouTube ele funciona muito, principalmente para vender cursos, para vender mentorias, para vender consultorias, porque o YouTube ele é uma plataforma de entrega mesmo de conteúdo em massa. Muitas vezes no Instagram não, no Instagram as pessoas muitas vezes estão ali só para descontrair, para ver alguma coisa interessante, né? Algum entretenimento, né? Mas no YouTube as pessoas gostam de consumir muito conteúdos longos. Você vê as pessoas assistindo conteúdos de meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas de duração, que é algo que não vai acontecer no Instagram, obviamente. Perfeitamente. Né? Então, às vezes, você até tem um canal menor, com menos seguidores no YouTube do que no Instagram, você vai ter até um retorno em vendas melhor. Então, eu acho muito interessante que a gente também comentar um pouco desses conteúdos que podem ser produzidos por YouTube, né? E como é que podem ser monetizados. Charles, qual tu acha os conteúdos do YouTube, assim, se a pessoa fosse começar um canal do zero, o que você recomendaria para ela? Em primeiro lugar, entender que o YouTube ele é um motor de busca. Isso. É o segundo motor de busca mais utilizado hoje. Primeiro o Google, depois o YouTube, né? Sim. Que pertence ao Google. Então, quando você vai produzir para o YouTube, é importante você ter consciência de que a pessoa está buscando. Ela está lá, ela já está querendo consumir algum conteúdo. Né? Então, quando a pessoa está buscando, ela está disposta a dedicar mais tempo. Por isso, os vídeos no YouTube necessariamente tem que ser com uma entrega maior, mais longa, né? Mais concreta. O Instagram, a maioria das pessoas que acessam o Instagram, elas estão ali procurando se divertir, passar o tempo, rolando o feed para baixo, muitas vezes assistindo ali. Você chega no final do feed do mural de pessoas que você segue, aí começa a aparecer as sugestões. Isso. E aí a pessoa fica horas ali naquelas sugestões ali, só vendo o que está passando, entretenimento, passando tempo. Isso. É diferente de quem vai para o YouTube, que normalmente não vai para lá para se aventurar a encontrar alguma coisa interessante. Ela já vai procurando algo específico, quer aprender algo, né? Ela quer buscar conhecimento. Então, o ponto principal para quem quer começar do zero no YouTube é entender que você tem que entregar alguma coisa de útil, né? Algo que a pessoa possa aplicar ali naquele momento, que resolva um problema dela. O conteúdo é tudo no YouTube, né? Legal. Título bem feito, porque como é um motor de busca, você tem que usar as palavras-chave certas, né? E começar entregando ali o que você sabe, ajudando as pessoas. Sempre nessa perspectiva. Como que eu ajudo um determinado grupo de pessoas? Como que eu ajudo, como consultor, um determinado nicho da classe empresarial? O meu conhecimento resolve o problema de quem? E aí você começa a falar para essas pessoas, ajudando elas naquilo que você consegue ajudar ali num vídeo curto, né? Que eu considero curto, né? Comparado às horas que você dedica numa consultoria. Então, se numa consultoria você vai dedicar ali 60, 80, 90 horas para aquela consultoria, você não consegue fazer um vídeo de 90 horas. Você vai fazer um vídeo ali de 30 minutos, 20 minutos, 1 hora. Vamos lá, uma super entrega, 2 horas, 2 horas e meia. É uma grande entrega, uma entrega bem longa para os padrões de um streaming, né? Isso. Mas isso não se compara à entrega que você faz numa consultoria que pode levar de 90 a 120 horas. Perfeito. Legal demais, Charles. E eu acho que para o YouTube é um formato hoje que realmente está bombando e as pessoas estão consumindo muito. É justamente o formato de podcast, né?
E hoje está muito simples de você produzir seu próprio podcast. Existem vários estúdios que alugam, né? Até valores acessíveis, já te entrega o conteúdo todo produzido, editado e tal, pronto para o próprio YouTube, né? Com os cortes, inclusive. E por que é legal o podcast? Porque além de ser um conteúdo longo, que entrega muito valor para a pessoa, você vai estar ajudando a criar sua audiência através de parcerias estratégicas. Porque você traz um convidado. Aquele convidado vai divulgar nas redes sociais dele o podcast. Então, aquela audiência dele vai começar a conhecer o seu conteúdo. Então, é uma ótima forma de você construir a audiência através de parcerias estratégicas. Além disso, quando você traz um convidado, você pode trazer um próprio cliente seu. E ele contar um case de sucesso, dar o depoimento ali de uma forma leve, né, tranquila, numa conversa, no bate-papo, você aquele vídeo ali de, sabe, de depoimento, né, que acaba ficando uma coisa muito formal, né? Então, é uma estratégia para gerar autoridade para você, através desses depoimentos, e de capturar audiências, né, através de parcerias estratégicas. Claro, as redes sociais se tornaram um grande sucesso porque conectam pessoas. Isso. Então, quando você traz alguém para conversar, você está se conectando ali e está gerando outras conexões. Isso é a grande beleza da internet, né? Eu falo muito sobre valores morais, falo muito sobre a questão ética. Isso é massivamente o que eu falo no meu perfil pessoal. Sim. Lá no perfil do Seja Consultor Agora, eu falo de consultoria. No meu perfil pessoal, eu falo muito sobre valores morais. Mas eu não sou o tipo de pessoa que repudia a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela é importantíssima como meio. Perfeito. Como meio. Mas sempre as pessoas como fim. Né? Ter sempre as pessoas como fim. Por isso funciona tão bem a questão do podcast, de você conversar com um cliente teu, de você... vamos supor que você é consultor e você não tem a estrutura de um estúdio desse daqui para vir fazer um podcast. Faz uma videoconferência com o teu cliente. Faz um Zoom, um Meet com o teu cliente, bate um papo com ele, pede permissão para gravar e publica lá no teu canal. Perfeito, Charles. Então, nós estamos construindo audiência, captando pessoas interessadas no serviço, né, através do YouTube, do Instagram. E agora? As pessoas estão chegando... Estão mandando mensagens, querendo entender como é que funciona o serviço, valores, entrega, tudo mais. Qual o próximo passo para a gente fechar esse contrato de consultoria? Perfeito. Primeiro, honestidade com o teu prospect. Você tem que ter a honestidade, transparência, alinhar as expectativas para o cara não ter falsas expectativas em relação ao teu trabalho. Você está de olho no olho com ele aqui, para apertar as mãos, digamos assim, ainda que seja virtual, né? Uma reunião online, mas digamos que você vai ali apertar as mãos para fechar o contrato. Você tem que alinhar as expectativas. Perfeito. Para ele não criar uma expectativa maior do que a tua entrega. Isso seria um desastre. O ideal é que ele te contrate com uma expectativa menor do que o que tu vai entregar. Que aí ele fica deslumbrado com a tua entrega. Legal. Isso é o famoso over-delivery, né, Charles? O over-delivery, exatamente. Então, a ideia é essa. Para fechar o contrato, você tem que ter transparência, porque é o seguinte. Se você perceber que o cliente... que você não pode ajudar o cliente, esse é um motivo para você mesmo recuar. E se você perceber que o cliente não tem maturidade para o teu serviço, recue também. Não queira fechar o contrato a qualquer custo, apenas porque vai gerar caixa lá para o teu orçamento. Não pense só nisso, não, porque se você contrata um cliente que não tem perfil para consumir, ou não tem maturidade para consumir a tua entrega, ele vai se tornar oneroso e um péssimo depoimento no futuro. Beleza. Exatamente, você tem que selecionar os seus clientes, né? Porque prestação de serviço é diferente de vender um produto. Na prestação de serviço, você vai ter um relacionamento ali com o cliente durante a entrega, né? Ele tem que estar preparado, a estrutura dele para receber aquilo. Não adianta também você... Poxa, eu dou consultoria, entrego e tal, e o cara não tem a estrutura necessária para botar aquela consultoria em prática, para implementar.
porque ele vai ter que fazer aquilo ali. Ele vai ter que seguir o passo a passo, ele vai ter que ter equipe para implementar, não é isso, Charles? Exatamente. Se o cliente quiser que você vá executar o serviço lá dentro da empresa, ele está querendo um funcionário, ele não está querendo um consultor. Então você tem que entender que esse cara não tem maturidade, ou então não é essa a necessidade dele, ele não tem necessidade de uma consultoria, ele está precisando de um funcionário, está precisando de um executivo. E aí você tem que ter essa maturidade para entender que o cliente precisa compreender, alinhar, é isso que eu chamo de alinhar expectativas. É o cliente entender o que é que vai ser entregue. E se ele tem condições de executar aquela entrega. Perfeito. Legal demais, Charles. E a gente sabe que o serviço de consultoria ele é um serviço de alto ticket, certo? É bem valorizado e tal. Até porque a entrega é uma entrega que demanda bastante tempo, né? Alguns meses e tal. E aí, qual seria o formato ideal de apresentar uma proposta? É uma coisa que você vai vender ali quando a pessoa fala com você no WhatsApp, você vai interagindo com ela e já manda uma proposta, vende? Ou você recomenda algum outro formato, de repente fazer uma ligação, uma videoconferência, fazer uma apresentação formal, algum tipo de amostra grátis? Como é que você recomenda para quem está começando nessa área fazer essa primeira venda? Olha, a consultoria ela é uma venda consultiva. Certo. Né? Então, é comum, inclusive, que vendedores sejam chamados de consultores. Consultor de vendas, sim, o consultor da concessionária X e Y, né? Por quê? Porque você precisa explicar, primeiro entender qual é a necessidade do cliente e depois explicar como que você resolve aquele problema. Portanto, o ideal é que você converse com o cliente e não que você feche mecanicamente enviando um formulário, uma coisa desse tipo. Depois que você explica para o teu cliente exatamente como que você resolve o problema dele e ele topou comprar a tua ideia, digamos assim, aí você vai precificar em função da entrega também, tudo isso é customizado, eu ensino no treinamento como é que você precifica, tem várias maneiras de precificar, tem precificação de recorrência, tem precificação por processo, tem precificação por implantação e recorrência, que é um modelo misto, tudo isso eu explico no treinamento. Agora, a proposta você envia depois de você saber que o cliente tem interesse na tua solução e que, de fato, você consegue resolver o problema dele. Aí você vai formalizar aquilo numa proposta comercial, e tem vários modelos lá no treinamento também, e você encaminha para o cliente iniciar um diálogo sobre o preço da consultoria. Então você manda a proposta, por isso que o nome é proposta, né? Você está propondo, não quer dizer que o cliente vai dizer está fechado, né? O cliente pode querer barganhar ali. E vai também também do seu posicionamento. Eu, particularmente, eu não negocio o preço. Sim. Né? Quando o cliente vem querendo barganhar, eu digo logo, olha, aqui é igual gasolina. O preço é o que está na bomba. Então, não adianta, né? Então, não negocio o preço. Eu já mando um preço que seja adequado, justo, né, conforme a minha entrega, normalmente um preço que quando o cliente contrata, ele percebe depois que a entrega foi muito maior do que o preço que ele pagou, portanto ele teve um ganho real, um ganho financeiro real, normalmente é assim que eu ajo, mas eu confio que o cliente aceite o meu preço para constatar isso no futuro, não barganho, mas vai de cada um.